E hoje nosso bate-papo é muito interessante. Vamos falar sobre materiais compostos naturais. Imagine as palavras sustentabilidade, valor agregado no produto, valorização da nossa natureza. Estou ao lado de um pesquisador aqui da ESC-USP que faz muito bem esse trabalho. Fernando, conta pra gente. Fala um pouquinho da sua trajetória e como que você chegou agora na sua fase de doutorando. Bom, eu sou o José Fernando Cárdenas Barbosa, sou engenheiro mecânico colombiano e eu fiz especialização na área de instrumentação industrial para trabalhar justamente pegando dados de testes. Aí eu já me desempenhei como professor e um estudante estava tentando fazer as provas aqui na USP e ajudei ele a estudar. De vez estudei com ele e entrei aqui, fiz mestrado na engenharia de materiais. Como eu tinha trabalhado como estudante de engenharia aeronáutica, estava empolgado. E aí, na engenharia de materiais, estudei fadiga de alumínio aeronáutico. Aí estudei a influência, por exemplo, da corrosão, do tipo de onda no carregamentos variáveis que afetam os materiais aeronáuticos. Então, continuando com essa área, entrei agora no grupo do doutorado, no grupo de estruturas aeronáuticas. E outro material importante para estruturas aeronáuticas, além do alumínio, hoje em dia, são os materiais compósitos. Aí, aprendendo os materiais compósitos, conheci as fibras naturais. E aí, por que não podemos usar as fibras naturais ao jeito que a gente usa nas oficinas mecânicas, com as outras fibras, a fibra de vidro, a fibra de carbono? Aí eu comecei a ver, claro, a gente sabe que não vai ter a mesma resistência, mas utilizando os mesmos procedimentos, tanto de laboratório, de oficina mecânica e computacionais, a gente pode eventualmente projetar algumas estruturas bem interessantes para utilizar mais materiais de origem renovável. E é isso, esse é o meu projeto. E foi assim, entendendo que essas fibras poderiam ser aproveitáveis, entendendo a composição das mesmas, a forma de aplicá-las e a forma principalmente de pesquisá-las para aplicação. Ele foi longe. Ele procurando na Amazônia, tão conhecida e tão falada no mundo e tão desejada por todos os países por uma questão ambiental e também humanitária. Ele me trouxe informações que me falaram fundo, me calaram fundo. O porquê não o valor agregado a esses produtos? O porquê não utilizar produtos oriundos da Amazônia de uma forma mais sustentável? Aonde podemos chegar com tudo isso? Conta pra gente, à medida que você foi atrás de entender equilíbrio ambiental aplicado, você entendeu que nesse seu projeto existia essa base, esse apelo ambiental, esse apelo de equilíbrio, né, equilíbrio ambiental e também de valor agregado aos produtos. Você estava me contando produtos oriundos da floresta amazônica. E nesse caso você me falou muito da Venezuela, de onde está vindo a sua matéria-prima. Conta um pouquinho dessa história, de como que você pensa a respeito disso. Aconteceu que, já conhecendo várias fibras naturais da Amazônia e geral de Sudamérica, eu reparei que, por exemplo, a produção de curauá no Brasil, produção artesanal, acabou. Os produtores não têm mercado. Então, não, temos que abrir o mercado. Mas eu precisava a fibra para conseguir fazer os testes. Aí eu fui correndo atrás da Amazônia de diferentes países e achei uma comunidade de produtores artesanais que até tem um produto que é patrimônio Unesco da humanidade, lá na Venezuela, os redes deles, porque é um artesanato muito valioso. Aí eles estão me fornecendo o material e eu estou fazendo a questão de tecer o material ao mesmo jeito dos outros tecidos que a gente utiliza na oficina mecânica aeronáutica. Então, aí agora estou acrescentando nanotecnologia para melhorar a interface entre fibra e resina. E mais para frente, com os ensaios mecânicos, vamos fazer modelagem computacional para conseguir projetar qualquer peça que dê para projetar com este tipo de materiais. O objetivo é utilizar materiais de maior origem natural, renovável
diminui o impacto ambiental. Também diminui o impacto ambiental o fato que para produzir este tipo de fibras da Amazônia é importante preservar o entorno ao redor. Não somente produzir a fibra, também é cuidar as outras espécies que geram sombra, manter uma umidade. Então, a ideia é gerar um impacto social no produtor, melhorando o valor agregado do produto deles e, igualmente, gerar uma preservação dos entornos. Agora, essa fibra ela vem oriunda de alguma espécie vegetal. Explica um pouquinho dessa espécie vegetal e por que ela em questão. Certo. Aconteceu que aqui no Brasil houve um projeto muito interessante da Petrobras com a Curauá. E esse é o nome da fibra. Tipo um abacaxi de 2 centímetros da Amazônia, só que as folhas são enormes e muito resistentes. Antigamente, os indígenas faziam redes de pesca ou pescavam com esse tipo de fibra, porque é bastante resistente, redes e esse tipo de coisas. Agora, o que aconteceu hoje em dia, tem alguma produção, tem algumas indústrias automotivas que usam tal, mas a produção grande, mas a produção do pequeno produtor morreu, porque quando acabou o projeto da Petrobras, os produtores menores repararam que não tinha mercado. Então, esse também faz parte do nosso objetivo, gerar um mercado para os pequenos e médios produtores. A consciência social na utilização de uma fibra específica, estudada aqui na USP, para poder conseguir mercados, nichos de mercados para os pequenos agricultores, produtores rurais, coloca a universidade numa posição social bastante interessante, em que a pesquisa aplicada, visando também o aspecto social, no caso, o mercado para esse tipo de fibra. Agora, me fala uma coisa, com materiais compósitos, me explica um pouquinho do que são materiais compósitos e como eles podem ser utilizados. Bom, os materiais compósitos, basicamente é uma mistura de diferentes materiais, onde cada uma ajuda com as próprias propriedades. Por exemplo, no caso de fibra contínua, fibras longas, que acontece? Elas costumam ser muito resistentes. As resinas, porém, não costumam ser tão resistentes. Porém, se eu preciso de uma estrutura rígida, a fibra, ela simplesmente não possui uma rigidez. É uma resina que envolve ela e dá uma rigidez. Então, é a mistura dessas propriedades que geram os nossos novos materiais compósitos. Claro, a resistência da fibra vai diminuir, a resistência da resina vai aumentar. Acontece o seguinte, quando a fibra, tipo fibra de vidro, fibra de carbono, não vai, eles são compatíveis, resina e fibra. Mas, quando é uma fibra natural, temos um problema. A fibra natural, ela é polarizada e não é meio que compatível com as resinas poliméricas. Essa faz parte da nossa pesquisa. Como fazer para que a união entre a fibra e a matriz não seja simplesmente, secou a resina e ficou atrapada dentro da fibra. Não, a ideia é aumentar, sabe, uma ligação a nível elétrico, vamos dizer, né? Para que realmente seja uma boa compatibilidade e aumentar assim a ligação entre resina e fibra. Isso faz parte e a gente fez uma parceria com uma empresa norueguesa que está fornecendo micro e nanomaterial de reforço para melhorar as propriedades do nosso material. Aí entra a nanotecnologia. Quando falamos de nanotecnologia, muitas vezes fazemos referência ao professor Elson Longo, a qual eu saúdo nesse momento. Mas, independente de tudo isso, ele nos explica que o uso da nanotecnologia também ajuda nesses compósitos. De que forma entra a nanotecnologia nessa história toda? Bom, a nanotecnologia entra aí para melhorar algumas propriedades, modificar propriedades do compósito, propriedades ao nível elétrico, térmico e a própria compatibilidade entre os diferentes materiais com que o compósito foi elaborado. Então, é isso, a gente utiliza a nanotecnologia, inclusive nanotecnologia, pode ser, por exemplo, com microfibras também de celulose, podem ser algumas outras que uma maior condutividade elétrica, às vezes é importante que tenha um nível importante de condutividade elétrica o material.
Então, seja para tomar sinais dentro e saber aonde que tem uma falha estrutura, por exemplo. Já pensou você saber se o material tem um dano e aonde que está, sem ter que abrir o material? Então, para esse tipo de coisas. Nesse momento, a gente entende que esse tipo de ciência ou de linha de pesquisa tem diferentes aplicações. E nessa multidisciplinaridade de aplicações, ou mesmo entender os impactos ambientais que isso tudo traduz, é que a gente começa a entender que sustentabilidade também está presente nas linhas de pesquisas aqui na USP. O princípio da sustentabilidade aplicada em linhas de pesquisas como a sua te deixa como? Te deixa satisfeito com aquilo que você está fazendo? Estou muito satisfeito pela confiança da universidade nos estudantes. Eu agradeço principalmente o meu orientador, o professor Marcelo Leite Ribeiro, quem tem tido aquela abertura de ouvir as propostas e aceitar essa linha de pesquisa, que aparentemente pode fugir da área das estruturas aeronáuticas, porém, a gente está dando uma nova visão, pois a engenharia aeronáutica é algo bastante abrangente, igual do que a engenharia de materiais e a computação. A gente utiliza todos estes elementos para melhorar o ambiente, a qualidade de vida das pessoas. Nesse momento em que você se predispõe a sair do seu país de origem, vir para o Brasil e utilizar a infraestrutura de pesquisa, os laboratórios de pesquisas e as condições que aqui são favoráveis às linhas como a sua, que nos diz respeito, inclusive, né? Diz respeito ao nosso país, que também tem a Floresta Amazônica como uma referência, inclusive internacional. Você me fala que na Venezuela muitas vezes tem limitações lá que você percebeu nas dificuldades no uso dos meios de comunicação a respeito de uma internet ou qualquer coisa parecida. Isso pode vir a limitar uma linha específica como a sua de pesquisa? De que forma? Limita muito. De fato, uma limitação grande é que, por exemplo, os produtores de fibra com que eu trabalho dificilmente têm WhatsApp, internet, coisas assim. Então, a comunicação não é contínua, sabe? Imagina, por exemplo, para compra de material para transportes, que também, pelo fato de ser áreas afastadas, é o primo do amigo que faz o transporte. E eu tenho que falar também que estou grato com essa comunidade, pois eles fazem o esforço, às vezes demora, sabe? Inclusive, muitas dessas coisas eu tenho bancado do meu bolso, porque como vou justificar um gasto de compra de material, transporte, quando está no meio da Amazônia, não tem nota fiscal, é alguém que fez um favor, que fez outro transporte até uma cidade e daí para outra cidade. Então, é complicado a comunicação, é complicado o transporte, mas eu também, graças a Deus, não posso reclamar. Todo mundo tem feito a própria parte para ajudar nesse projeto. A união de valores, inclusive, né? De culturas, de esforço, de equipe, é que faz o diferencial em qualquer lugar. Na ciência não é diferente, não. Eu acho que um lugar onde tudo é segregado, desagregado, que não existe união, acho que dificulta muito. Como ele disse mesmo, do próprio bolso eu tiro, para que eu continue fazendo ciência de qualidade. Uau! Quem sabe esse eco não chega nos ouvidos de pessoas que decidem o dinheiro, inclusive, que vem para a pesquisa, para a ciência e para a tecnologia no Brasil. Mas, olhando por um outro lado, cada fitinha que ele colocou, cada amostragem que ele montou para ensaiar, foi feito pelas mãos dele. E ele vai explicar como foi feita essas amostragens e o que foi medido. De que forma está sendo desenvolvida essa linha de pesquisa? De que forma você amostrou? Você chega, você amostra de que forma? Como que você monta suas amostras e como você faz os seus ensaios? Certo. Bom, a verdade é algo bastante divertido, pois a primeira parte do contato dos produtores de fibra e tal já fornece um material bruto. Aí os próprios produtores fiaram o material, tipo, geraram um barbante deste tipo de fibra. Melhorou. Daí para frente, como eu precisava um formato semelhante ao formato das outros tecidos que são usados nas oficinas mecânicas aeronáuticas, eu fiz um tear. Eu fui conhecer teares e eu vi
vantagem, desvantagem e segundo o que eu precisava, o tipo de tecido que eu precisava, contatei uma professora de engenharia têxtil do Paraná, que também esteve me ajudando, e aí eu fiz um tear. Inclusive foi aqui mesmo na ESC, eu fiz um tear. Então comecei a gerar os tecidos e aí agora faço formatos, no mesmo formato dos corpos de prova. Então, já obtido o tecido, aí a gente corre atrás das resinas, a gente usa resina epóxi, tanto também como PU de mamona. Então também de origem natural, né? Então, agora que a gente faz o laminado, passa pelo forno, aparece já um laminado forte, duro, a gente corta e aí já temos corpos de prova para testar, né? Com isso, com as propriedades mecânicas em diferentes orientações da fibra, a gente gera um modelo matemático para fazer modelagem computacional. Adicionalmente, para o reforço, a gente fez uma parceria com o Instituto de Química aqui de São Carlos. Então, com eles que vamos trabalhar a parte das microfibras para reforço e vamos fazer novos corpos de prova com esse novo formato material para ver o quanto que podemos modificar, melhorar as propriedades mecânicas do material e incluir no modelo matemático e mandar para a produção novas peças, novos produtos. Novos produtos. Quando num país se fala tanto de inovação e quanta gente querendo inovar, quanta gente querendo colocar valor agregado num produto, não só sermos vendedores de matéria-prima para o resto do mundo, e sim de ciência, tecnologia e inovação, que são palavras muito fortes. Para quem entende o sentido de se pesquisar e fazer ciência, de transformar produtos, de criar novos produtos, gerar emprego, renda, condição melhor para a população brasileira. Quanta coisa está envolvida numa linha de pesquisa e na ciência brasileira. Mas, para você, enquanto cientista, pesquisador, que saiu de outro país, que veio para o Brasil, qual a satisfação de ser um pesquisador? Onde se pode chegar com ciência, tecnologia e inovação, na sua opinião? Olha, a minha satisfação é o seguinte, que a pesquisa seja para a vida real, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, o seguinte passo na nossa pesquisa é estudar o impacto ambiental nesse material, para saber durante quanto tempo produtos produzidos com dito material têm uma vida útil. Então, a gente vai ter um conhecimento mais abrangente, não somente para projetar, mas também para saber quanto a vida útil e saber quanto lixo eventualmente se gera, que tipo de uso pode se dar ao final da vida útil. Isso aí é o que me alimenta, sabe? Saber que a gente pode estar impactando, gerando emprego, até o próprio emprego. Eu já projetei bicicletas, sabe? Eu projetei algumas, tal. E eu anseio muito voltar com aqueles projetos e mesmo utilizando em parte este tipo de material. Então, a ideia é gerar emprego e abrir mercados e preservar o ambiente. Nossa, que coisa interessante. Ele dizendo assim, eu quero utilizar esse material também talvez para as bicicletas que um dia eu ajudei a pesquisar, a inventar, a inovar. Eu quero pensar nisso para agregar valor, para gerar empregos. Quanto sentido tem uma linha de pesquisa e um pesquisador aplicado que sabe aquilo que deseja fazer? O que a gente precisa mais? Talvez de mais inovação, mais humanidade e mais respeito à natureza, à floresta amazônica. Sabendo o que fazer, a gente pode chegar lá. É bem assim, é dessa forma que eu termino esse programa dizendo: salve a Amazônia, valeu a pena. Salve pesquisadores como ele, que pensa no ser humano. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá.
Tchau.